Nós vimos no último vídeo que equações termoquímicas são aquelas que apresentam a variação de energia quando a reação ela libera ou absorve. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Hess. O que a lei de Hess enuncia e o que ela nos ajuda? Algumas equações elas são difíceis de apresentar, tá? A variação de energia. Às vezes a gente não consegue identificar, não consegue calcular a variação de energia numa determinada reação. E aí onde surge a lei de Hess, com a proposta de manusear equações intermediárias a fim de que no final, né, desses manuseios, a gente possa estar encontrando a equação global e a variação de energia da reação, ok? Então, essa é a definição da lei de Hess. Manuseio de equações termoquímicas nas condições padrões, isso é importante vocês lembrar, porque eu preciso estar manuseando equações que estejam nas condições padrão, para que o valor que eu descobri, a equação que eu descobri também esteja nas condições padrões, tá? A fim de determinar a entalpia de uma reação que é desconhecida, ou seja, eu vou descobrir a entalpia de uma equação através de outras intermediárias, certo? E aí existem algumas regras para que eu possa estar trabalhando a fim de descobrir essa entalpia, certo? Desconhecida. A primeira delas é o seguinte: eu posso estar trabalhando as minhas equações como se ela fosse uma equação matemática, tá? Eu posso estar somando, eu posso estar subtraindo, eu posso estar eliminando, né? Se for de mesmo valor com sinais diferentes, então é uma subtração. E eu posso também estar invertendo a equação. E à medida que eu inverto a minha equação, assim como eu faço matematicamente, eu vou também estar invertendo o valor da variação de energia, tá? Eu posso multiplicar a equação, e aí se eu multiplicar a equação, eu também devo multiplicar a minha variação de energia dessa equação que é conhecida pelo mesmo valor, tá? Que eu multipliquei a equação. Eu posso também dividir a equação. Se eu dividir a equação, eu também tenho que dividir a variação de entalpia dessa equação, certo? Aqui são as regras para se trabalhar com as equações intermediárias, as equações conhecidas, onde eu possuo o valor da entalpia, a fim de encontrar, no final de tudo, né? A fim de encontrar o quê? A minha equação global que eu desconhecia, certo? Que eu desconhecia o valor de entalpia. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho um pouco complicado explicar aqui usando esse material, esse equipamento, mas no momento online eu vou estar tentando esclarecer melhor, certo? Então deixa eu passar aqui até. Aqui eu tenho uma reação global que aqui já foi descoberta, por isso que eu estou falando que é complicado. Então, a minha equação inicial, que eu não sabia o valor de entalpia, era essa daqui, da reação do carbono com grafite formando CO2. Eu não sabia quanto de energia é absorvido ou liberado quando essa equação ocorre. E aí eu tinha essas duas equações intermediárias que eu poderia estar trabalhando a fim de descobrir essa aqui de baixo, tá? Então, aqui já está pronto. Isso eu estou falando. Como é que eu vou falar como é que foi trabalhado para que esse valor aqui, ó, fosse encontrado, tá? Porque antes eu não tinha. Então, como é que acontece? O que as minhas equações intermediárias informam aqui? Eu tenho uma equação onde o carbono grafite ele reage com meia molécula de oxigênio e forma o CO. Nessa reação, o meu ΔH ele é negativo, né? 110,3, significa que foi exotérmico, liberou energia. Na equação 2, né? A segunda equação intermediária aqui, eu tenho o CO reagindo com meia molécula de água e formando CO2. Daí, nessa reação, eu tenho a liberação de 283
quilojoules de energia, tá? É redundante falar quilojoule de energia, mas é viciante. Daí agora eu vou trabalhar com elas duas a fim de obter quem? O CO2 a partir do grafite, certo? Eu preciso estar eliminando as substâncias que não compõem a minha equação global, porque na minha equação global eu não vou encontrar, por exemplo, o CO. O que a minha equação global tem? Grafite reagindo com oxigênio e formando CO2. Então, esses são os componentes que eu preciso das minhas equações de cima. Aí, de cara aqui, ó, eu tenho que CO não existe, tá? Na minha equação global aqui embaixo. E aí, como eles estão em lados contrários da reação, veja que o CO aqui é produto e aqui o CO é reagente. Então, eu posso eliminar ele e aí ele não desce aqui para a reação de baixo. Eu vou somar a minha equação, tá? E nessa soma eu não vou trazer aqui para baixo quem não é necessário. Aí veja que eu tenho aqui o grafite, ó. O grafite tem na minha equação global. Então eu trago ele aqui para baixo, tá? A minha equação global é essa aqui. Aí ela já está respondida aqui embaixo. Eu só estou mostrando como é que ela apareceu aqui embaixo. Meia molécula de O2 com meia molécula de O2 vai dar uma molécula de O2, tá? Então, o meu O2 já está aqui embaixo. E o CO2 foi o que foi formado. Então, eu trouxe o CO2 aqui para baixo e aí eu encontrei a equação global, que foi C grafite, reage com oxigênio e forma CO2, certo? E o ΔH, que era o que eu queria, né? A equação global eu já tinha. O que eu queria saber era o ΔH disso aqui, da formação de CO2 a partir do grafite. Veja, se eu somei as equações, então eu também vou somar os ΔHs, certo? Então, aqui, ó, menos 110 mais menos 283, então, no geral, eu vou ter uma variação de energia que é menos 393,3 kJ, certo? Então, esse é o meu ΔH que eu consegui encontrar através do manuseio dessas duas equações, né? Eu somei as duas equações, encontrei a minha equação global e o meu ΔH, tá? Então, esse foi um exemplo bem simples de como trabalhar com a lei de Reis. Aqui eu trouxe um outro mais complexo. A minha equação global é a queima da glicose, tá? Quando eu... Veja, o que é que eu tinha anteriormente, né? Isso aqui já está respondido. Essa é a minha equação global, C6H12, O6 mais O2, 6O2, que forma CO2 mais 6H2O. Essa é a minha reação global. Eu tinha antes isso aqui e eu não tinha esse valor de ΔH. Eu queria saber, né, na queima da glicose aqui, quanto de energia é liberado nesse processo. Deixa eu apagar aqui, que ficou feio. E aí, eu tinha essas três equações aqui também, junto à minha equação global, que vão me ajudar, certo? A encontrar o valor de energia da queima da glicose. E aí eu preciso estar somando as minhas equações intermediárias a fim de encontrar essa daqui, tá? Veja que a resposta já está aqui, ó, que é a mesma, certo? Então, vamos ver o que foi que eu fiz nas minhas equações intermediárias, certo? A princípio, o que eu tinha? Eu tinha essa equação aqui, só que da forma invertida, tá? Veja que eu coloquei aqui, ó, inverter. Eu coloquei, não, já tinha aqui, inverter. Significa que antes o COH, ele estava do lado de cada seta. A glicose, ela estava do lado de cada seta, tá? O que eu tinha era a formação da glicose, que é a reação do carbono com hidrogênio e oxigênio, tá? Mas como na minha equação global, que é essa daqui de cima, a minha glicose está do lado esquerdo, né? Tá antes da seta, então eu precisei inverter a minha equação, certo? Então eu inverti aqui inverti aqui essa primeira equação.
Consequentemente, eu também inverti esse valor de ΔH. Antes era menos 1.263, mas como eu inverti, então ficou positivo, mais 1.263, certo? Então, eu trabalhei a primeira equação dessa forma aqui, e aí ela ficou desse jeito que já está aqui. Eu queria ter encontrado antes como estava, para poder vocês verem a inversão, tá? Para não se prolongar nesse vídeo, mas infelizmente é isso mesmo. A minha segunda equação, ela tá multiplicada por 6. Antes, o que eu tinha era o carbono, a queima do carbono aqui, ó. Carbono reagindo com oxigênio formando CO2. E aí, o meu ΔH também, ele já está aqui multiplicado por 6, mas ele não estava antes. Então, eu olhei para essa equação aqui e verifiquei que ela precisava ser multiplicada por 6 para que depois, por exemplo, aqui ó, não está 6H, não está 6O, veja que eu tenho 3 O's aqui, ó. E aí eu ia precisar estar cortando esses O's, essas quantidades aqui que não iam fazer parte da minha reação global, tá? Eu ia precisar, por exemplo, de 6 O aqui embaixo. Então, eu ia precisar de uma quantidade de O. E aí eu fui fazendo as multiplicações a fim de no final eu obter o 6O, tá? Então, multipliquei toda a equação por 6, inclusive o valor de ΔH. Veja que o sinal não mudou porque eu não inverti, certo? Eu não falei sobre mudança de sinal aqui na segunda equação. Na terceira equação também houve uma multiplicação por 6. Aqui é a formação da água, onde eu tinha aqui uma molécula de hidrogênio, antes eu tinha uma, meia ia formar uma de água, tá? E aí o que eu fiz? Multipliquei a equação toda por 6 e ficou assim, 6H, 3O, 2 e 6H2O, tá? Então, e aí o ΔH também foi multiplicado por 6, aqui é um múltiplo de 6, antes tinha outro valor aqui. Pronto. Depois que eu fiz toda a mudança, né, nas equações, então, agora eu vou fazer a soma, certo? Eu posso estar somando os meus reagentes, os meus produtos, posso estar cortando. E é isso que foi feito, que eu vou fazer agora. Então, veja só, o que é que eu tenho da minha equação global? A glicose. Então, eu vou pegar a glicose, ó, e vou trazer ela para cá. Veja que ela já está do lado de reagente. E não tem outra glicose, só tem essa. Então, olha aqui, ó, trouxe a glicose aqui para baixo. Já está aqui, tá? O que é que eu tenho mais aqui? O que é que eu preciso mais? Eu preciso de 6 O2. Eu preciso de 6 moléculas de O2. Então, veja que aqui, ó, eu já tenho 6 moléculas de O2. Eu vou trazer mais as 6 moléculas de O2, tá? Então, eu vou circular aqui, ó, quem é necessário na minha equação global. Depois, eu preciso de moléculas de CO2, tá? 6 moléculas de CO2. E aí, eu já trouxe aqui, ó, as 6 moléculas do CO2 da segunda equação aqui para baixo. E, por fim, 6 moléculas de H2O que eu vou pegar da terceira equação e trazer aqui para baixo. Veja que tá todo mundo do lado que a equação pede, tá? Ó, o H2O, ele tá depois da seta. Aqui na minha equação global, ela também tá depois da seta. O CO2 está depois da seta. E aqui também, embaixo da minha equação global, está depois da seta, ok? Então, tudo tem que estar conforme a equação global. Antes da seta, depois da seta. E os outros pró, o que que acontece? Porque eu multipliquei, porque eu inverti, eu vou estar encontrando uma forma de estar eliminando essas substâncias. Veja, CH6 está do lado, C6 está do lado depois da seta, o lado direito. Aqui também, e aqui ele está do lado esquerdo. Como eles estão do lado contrário, então eu posso estar eliminando, tá? O 3O, ele tá depois da seta aqui em cima, do lado de cá, ele tá o quê? Antes da seta, então eu vou estar eliminando. O 6H tá depois da seta, eu vou eliminar com esse daqui, ó, que tá antes da seta. Pronto. E aí eu vou ficar só com as substâncias que fazem parte da minha equação global, tá? Que eu tirei já antes, aqui, ó. A glicose, que desceu para aqui, né?
o oxigênio, que desceu aqui, o CO2, que desceu aqui, e o H2O, que desceu aqui. E agora eu vou fazer o que realmente me interessa, que é trabalhar aqui com esses valores de variação de energia. O que é que eu faço com esses valores? Eu vou somar. Porém, eles estão com sinais diferentes. Então, sinais diferentes diminui, né? Sinais iguais, soma. Esses dois eu vou somar. E esse daqui eu vou diminuir com o resultado desse, tá? Porque tá sinal negativo. Então, junta o 2.478 mais 1.716 e subtrai com 1.263. Porque no final eu vou ter uma variação de energia para a queima da glicose de 2.391 negativo. Isso quer dizer que vai liberar energia, é uma reação exotérmica, ok? Agora eu tenho aqui a queima, desculpa. Eu tenho aqui a formação do metano através do grafite, do carbono grafite, tá? Essa é a minha equação global. Olha ela aqui. Essa é a minha equação global. Anteriormente eu já teria ela aqui, carbono mais H2 forma o que? CH4. Então eu queria isso aqui. E eu tinha as minhas 3 reações intermediárias aqui, ó, que são essas daqui, tá? Com seus respectivos valores de ΔH. Trabalhei elas a fim de encontrar essa daqui, certo? Então, veja, o C-grafite, ele já está do lado de cá, eu não preciso inverter a equação, é só trazer ele para aqui para baixo, tá? Já vou fazendo a soma e as observações. O O2 eu não preciso aqui embaixo, tá? Então, eu vou mexer nele já já. O CO2 eu também não preciso aqui embaixo, tá? Esse aqui eu não preciso, nem esse. Já já a gente vê o que é que vai fazer com ele. 2H2, eu tenho 2H2 aqui, ó, que está do lado da equação, o lado esquerdo, que eu justamente preciso aqui. 2H2, certo? Então, ele já está aqui. O que é que eu preciso mais? Aqui, ó. Eu preciso agora do lado direito da seta do CH4, que já está aqui, tá? Então, vou trazer aqui para baixo. E os outros, Pro? Os outros, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar. Veja que eu tenho O2 desse lado, vou cortar com O2 desse lado, certo? Eu tenho CO2 desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, vou cortar do lado direito, vou cortar com esse do lado esquerdo. E eu tenho um H2O aqui, ó, pam, vou cortar com esse H2O daqui, certinho? Ainda sobrou aqui, gente. Ah, é porque eu tinha O2 aqui e O2 aqui. Aí dá 2O2 que tira com esse daqui, ó, 2O2, tá? Vão me perdoando aí. Então, 2O2 de um lado elimina 2O2 do outro lado aqui. Agora, esse H2 aqui, ele tem 2 Hs. Eu acho que houve um erro nessa resposta aqui. Porque tem 2 H2. Eu acho que CH4. É aqui que tá errado, ó. Tem um 2 aqui, porque aí vai dar 4, aí aqui dá 4. Agora tá certo. Mas antes de eu fazer todo esse corta-corta, esse tira-tira, esse baixa-baixa, eu tive que olhar primeiro isso aqui, ó. As quantidades, nessa primeira equação eu não fiz nada, não inverti. A segunda equação eu multipliquei por 2, olha aqui que tem um fator 2 aqui multiplicando. Antes era menos 68, aí eu multipliquei por 2, deu 138 negativo. E a terceira equação também não foi feita nada, tá? Como não foi feita nada, mas, né, só a segunda, então a gente já eliminou tudo aqui desse lado. E vamos trabalhar agora os valores de ΔH. Veja, eu tenho menos 94, menos 136 e mais 213. Mesmo esquema, sinais iguais soma e diminui com 213. Vai sobrar, então, menos 200 ou menos 17 kJ/mol. Isso quer dizer que a formação do metano a partir do grafite, ele libera energia e é uma reação exotérmica, tá? Então é isso, gente. A lei de Hess é prática mesmo, tá? Vocês têm que estar olhando todas as equações intermediárias a fim de
trabalhar com elas ali, mover para lá, multiplicar, dividir, para encontrar sua equação global e depois o valor de ΔH, certo? Então, até o próximo encontro.